Aqui mais uma transmissão, uma palestra acerca do grande profeta individual chamado Jeremias. O Jeremias ele foi precursor do que hoje chamamos de inteligência emocional. Então, essa é a primeira de uma série de palestras a respeito de Jeremias. E também dos grandes profetas individuais, entre os quais Jeremias se encontra. Então, nessa parte 1 de Jeremias, nós vamos focalizar críticas ao templo que ele faz e também a conduta individual transformada como casa de Deus, isso em distinção à noção de templo edifício, qualquer que seja, o templo budista, católico, evangélico, protestante, nada disso é considerado como casa de Deus. Né? Tendo como modelo lá de templo edifício o templo de Jerusalém, e que Jeremias considerava como ele e todos os grandes profetas individuais, inclusive o maior deles que foi Jesus, como a verdadeira casa de Deus, a conduta do indivíduo. Ela pode ser casa de Deus se o indivíduo se conduzir de acordo com Yahvé, Deus do amor, do direito e da justiça. Se ele não se conduz como tal, a casa dele está vazia, ou pior ainda, ocupada por uma conduta completamente adversa, mais própria de Mamon, Beuzebu ou qualquer outra coisa. Então, Jeremias nasceu por volta de 650 a.C. Ele combateu as elites judaicas corruptas, podres, né, daquela época, da sua época. Ele combateu antes e durante Jerusalém e seu templo edifício, o templo de Jerusalém, né, serem destruídos e a nata podre da sociedade judaica, de então, ser levada cativa para a Babilônia. Né? O Nabucodonosor era o imperador babilônico da época, né? O Império Babilônico, no caso, o caldeu. Né? Então, isso ocorreu em torno de 586 a.C., e Jeremias estava presente, ele assistiu isso tudo. Jeremias era considerado o segundo dos 4 maiores profetas do Antigo Testamento, e muito bem conceituado, até mesmo pelos judeus contemporâneos a Jesus, alguns dos quais, consta lá em Mateus 16, 14, alguns dos quais pensaram que Jesus fosse a volta de Jeremias, né? A reencarnação de Jeremias, conforme o exegeta observa também. Então, isso está lá em Mateus 14, capítulo 14, versículo 16. Então, o exegeta da Bíblia católica, ele observa assim, referente-se a Jeremias. Seu nome significa Deus restabelece, e se considera Jeremias como o profeta mais semelhante ao Cristo, bondoso, compassivo e dotado de uma personalidade simpática. Pensaram alguns contemporâneos de Cristo que ele fosse a volta, que Cristo fosse a volta de Jeremias. Está lá em Mateus 14, 16, 14. Segundo a tradição, ele morreu apedrejado. Bom, então vamos ver aqui as críticas ao templo, desfechadas por Jeremias. Né? O indivíduo como casa de Deus e como um conjunto complexo de conduta. Que a conduta que é considerada como a casa de Deus. Por isso que Jeremias focalizou com perspicácia e alguns detalhes desse conjunto complexo de conduta. Ou seja, ele vai mostrar que tem uma conduta subjetiva importante, onde que se situa o fator afetivo, os sentimentos, né? E que esse molda as ações práticas do indivíduo.
né, que é o objetivo, né, da cultura individual, enquanto que o componente se situa, o coração, que ele usa o coração como metáfora de relações sociais, ou, perdão, metáfora de sentimentos, de campo afetivo. Né? Aí ele se situa no campo subjetivo do indivíduo, ou seja, interior, ele usa muitas vezes o tempo interior, Jesus usava, principalmente. Jesus pega muito isso de Jeremias e de outros dos grandes profetas individuais que precederam Jesus. Jesus foi o maior deles e ele conheceu toda a categoria de conhecimento produzido pelos grandes profetas individuais, inclusive Jeremias. Então, Jeremias precedeu Jesus em exaltar a conduta objetiva, ou seja, as ações do indivíduo, mas transformadas, convertidas, né, de cada indivíduo, como o lugar, entre aspas, né, a instância apropriada para este demonstrar sua devoção a Yahvé, que era o Deus do amor, do direito e da justiça. O mesmo Deus que Jesus chama de Pai, até inclusive nas orações que ele ensina, Pai nosso que estás no céu, ele está se referindo a Yahvé, Deus do amor, do direito e da justiça, que é o mesmo Deus de Jeremias e de todos os grandes profetas individuais. O que acontece é que você não vê Jesus no Novo Testamento, nenhum dos apóstolos de Jesus falando em Yahvé, porque o termo Yahvé estava com uma conotação podre, usada pela podridão de teólogos e sacerdotes daquela época, fariseus e saduceus. Assim como hoje, quando você fala em Deus, Pai de Jesus, isso, quando você pensa na religião, por exemplo, dos evangélicos e protestantes, na realidade ali você está vendo que é Mamon, um Deus do dinheiro, da riqueza, que conduz esses sacerdotes e também suas ovelhas robô. Né? Por outro aspecto, é Belzebu, né? Belzebu, que é o deus das moscas, é uma metáfora que se usava, mosca no sentido de que ela vive das feridas das pessoas, os sacerdotes vivem do sofrimento das pessoas, prometendo falsos lenitivos e levando elas para dentro dos seus templos de edifício, né? Que é o covil de ladrões, como Jesus chama, e Jeremias também, para ali doutrinar e aliciar melhor as vítimas das ovelhas. Então, o lugar apropriado, realmente, para demonstrar a fidelidade é Deus do amor, do direito da justiça, é a conduta do indivíduo, né? É o modo dele se conduzir, honesto, justo, verdadeiro, né? Aí sim, aí o Yahvé está residindo no indivíduo. Então, Jesus não usava mais esse termo Yahvé porque estava desgastado, assim como o próprio nome Jesus, está completamente desgastado na boca desses sacerdotes católicos, protestantes, evangélicos. Né? Jesus ali significa dinheiro, né? Uma forma dele usar esse nome para induzir as próprias ovelhas para tomar dinheiro dela. Jeremias exaltou a conduta do indivíduo quando transformada ou convertida, né? Hoje a palavra conversão está muito substituída por transformação, sobretudo no contexto da internet. Quando se fala em conversão hoje na internet, se pensa em converter alguma coisa em direito, ou seja, realizar uma venda. Né? Então, a transformação tem um sentido mais objetivo aí no contexto da internet. Eu procuro usar mais a palavra transformação em razão disso. Então, é transformação para o modo justo e fraterna, como o âmbito local em que o Deus Yahvé pode e quer habitar. Isto em contraposição, na concepção de Jeremias, em contraposição ao templo edifício dos sacerdotes e teólogos e ladrões. Quando ele chama o templo de covil de ladrões, né, vamos ver que ele, mais à frente que ele chama o templo de covil de ladrões, assim como Jesus ratifica Jeremias e chama o templo de covil de ladrões. Assim como eu poderia falar, né, não sou nenhum grande profeta, mas todos os templos que tem hoje da Igreja Católica, Protestante e Evangélica são covis de ladrões, né?
Você tem ali os teólogos e sacerdotes que são os ladrões. Quando ele fala, convivo com ladrão, que são ladrões. Né? São esses. Né? E as vítimas são as pobres das ovelhas robô. Embora muitas dessas vítimas mais espertas, elas começam a roubar também as mais obtusas. Né? Então, isso tudo em contraposição, né? Os sacerdotes exaltavam o templo e edifício em contraposição ao indivíduo de conduta honesta, né? Justa, fraterna. Então, quer dizer, o templo, o que Jeremias considera como templo de Deus é a conduta honesta, justa do indivíduo, e em contraposição à conduta hipócrita, desonesta, egoísta e coisa do gênero, né? Muito própria de todo tipo de teólogos e sacerdotes. Todo intelectual, de modo geral, né? Elitista, intelectuais elitistas. Então, Jeremias foi da estirpe dos grandes profetas individuais. Ele também acusara os sacerdotes e respectivos escribas, ou seja, teólogos, né, onde está escrito escriba, tanto no Velho como no Novo Testamento, e está se referindo aos teólogos daquela época, assim como nós temos essa podridão de teólogos dessas religiões católica, protestante e evangélica, aí sempre macumunado com os sacerdotes, isso num campo, né? E, por outro lado, todos eles macuminados com a elite política e econômica para explorar e dominar os indivíduos. Então, Jeremias, ele acusava os sacerdotes serpentes, né? E os respectivos escribas, teólogos, e também os falsos profetas daquela época, né? De supervalorizarem indevida e falsamente diante dos adoradores de Yahvé, a pobre das ovelhas, né? Eles valorizavam o templo edifício de Jerusalém. Supervalorização essa que tinha por objetivo submeter ideologicamente os devotos de Yahvé, né? O devoto de Yahvé, Deus do amor, do direito e da justiça. Então, muitos dos judeus mais simples e tudo adoravam, gostavam, né? Mas aí os sacerdotes e os teólogos pegavam a bandeirinha, olha, eu sou intermediário entre Yahvé e você, né? E vem aqui para dentro do meu templo, na realidade era um covil de ladrões, né? E levava eles, pobre das ovelhas, lá para dentro, para doutrinar elas e realizar cultos e mais cultos, sem que não tinha nenhuma finalidade a não ser subordinar, impressionar e subordinar as ovelhas, e para depois delas estarem subordinadas, ideologicamente, não usavam a força, mas depois disso ele começava a arrumar um monte, meio de arrancar dinheiro, dízimo e valores, dádiva das ovelhas. E, ao mesmo tempo, deixando essas ovelhas alienadas, né? Então, o objetivo final da supervalorização do templo edifício, feita pelos teólogos e sacerdotes, consistia, na verdade, em os sacerdotes e teólogos subtraírem valores, dízimo, doações, etc., desses fiéis. Enfim, os antigos teólogos e sacerdotes hebreus procediam do modo sujo e nojento, desonesto, como procedem hoje os teólogos e sacerdotes atuais das religiões de modo geral, e em particular aqui, que é no caso, que estamos tratando da religião evangélica, protestante, católica, e outras, anglicana e outras desse gênero. Há o exemplo do clero, né, esse clero católico, protestante, ortodoxo também, e outros. Jeremias denunciou abertamente todo o clero, teólogos, sacerdotes, os falsos profetas da época, né, hebreus da sua época, como constituído de indivíduos hipócritas por excelência, desonestos e podres, né?
O grande profeta individual, em tela, alertava os devotos de Yahvé contra a supervalorização indevida do templo edifício de Jerusalém. Eu uso essa expressão, templo edifício, justamente para distinguir do templo indivíduo, que é a conduta do indivíduo. O indivíduo é o verdadeiro templo de Deus. Ele pode estar em sincronia com Deus Yahvé, ou Pai, como Jesus chama, que é o Deus do amor, do direito e da justiça, de acordo com a conduta desse indivíduo. Se a conduta for voltada para o amor, para o direito e para a justiça, nas suas interações sociais, aí o Yahvé está morando nele. Se não está, ele está em desacordo com o Yahvé. Então, o referido profeta ainda alertava os fiéis que a supervalorização do templo edifício visava dissimular o fato de que o Deus de Israel considerava verdadeira e efetivamente de grande importância e bom para o indivíduo a transformação da conduta individual, que então estava moldada pelos sacerdotes desonestos, podres e os seus teólogos, né? E transformá-la era numa conduta honesta, justa. Então, ou seja, cada indivíduo deveria, antes de tudo, transformar, né, ou converter, é outro termo que é usado no sentido de transformar suas ações sociais, isto é, sua conduta objetiva, sua conduta prática nas interações sociais, de natureza hipócrita e alienada, como vinha sendo, né, em razão de estar moldada pelos teólogos e sacerdotes. Cada indivíduo deveria transformar e voltar suas ações sociais nas interações sociais com os outros indivíduos, com seus próximos, né? E as relações face a face, né? Mas também em interações que não sejam face a face, mas você está se relacionando através de outros indivíduos com um terceiro, né? Mas que essas relações, hipócritas e alienadas, fossem transformadas e voltadas suas ações sociais para a edificação da justiça social, ou seja, para a fraternidade, para a caridade, para a honestidade e coisa do gênero, né? O indivíduo deveria transformar sua conduta nesse sentido, né? Transformar a conduta hipócrita, né, desonesta, para a conduta honesta, fraterna, justa, no contexto da justiça social. É notável como as críticas desfechadas por Jeremias contra os indivíduos da sua época também se adequam aos indivíduos da atualidade, notadamente com relação aos indivíduos religiosos, né? A religião hoje ela é de uma forma análoga às religiões da época de Jeremias. A religião de hoje ela é análoga também ao contexto do Jesus histórico, né? Jeremias estava mais distante, não temos tantas informações a respeito, mas de Jesus nós temos lá os fariseus, os saduceus, hipócritas por excelência, toda a crítica que Jesus fazia a eles era a mesma crítica que Jeremias fazia aos teólogos sacerdotes da época de Jeremias, cerca de 600 anos antes de Jesus. Então, os sacerdotes da atualidade, né, eles são semelhantes tanto aos sacerdotes e teólogos da época de Jeremias, como os sacerdotes e teólogos fariseus, os saduceus, que está lá no Novo Testamento, da época de Jesus. São hipócritas por excelência, né? Então, Jeremias já conhecia, de certa forma, aquilo que se convencionou rotular hoje, uma concepção bem recente, né, de inteligência emocional. A inteligência emocional, que surge em torno de 1995, né, ela quer dizer, ela se propaga nessa época, né? Ela toma maior vulto, mas muitos pensadores já vinham trabalhando as bases desse conceito, né? Trabalhando teoricamente.
Então, nesse sentido, note que, no sentido de que Jeremias já conhecia o que hoje é rotulado como inteligência emocional, ou seja, que a inteligência, o pensamento, ele é condicionado pelos sentimentos, né? O negócio é mais complexo do que isso, e Jeremias sabia, né? Então, nesse sentido, note que Jeremias emprega metaforicamente a ideia de coração como fator emocional ou sentimental, afetivo, né? E também como campo interior, entre aspas, isto é, subjetivo ao indivíduo, né? Você pode dissecar o indivíduo, você não vai encontrar lá os sentimentos, né? As suas emoções, né? Então, quer dizer, o coração aí o coração nós encontramos, né? O coração físico, mas Jesus também usava. Mas Jeremias usava, antes de Jesus, essa noção de coração como metáfora de emoções, sentimentos, ou seja, de coisas subjetivas no interior do indivíduo, no interior no sentido também de campo subjetivo do indivíduo. É bom que se entenda isso, né? Então, Jeremias considerou o campo interior ou subjetivo do indivíduo como sendo a sede do coração, entre aspas, ou seja, do fator afetivo, que ele considera também como fator determinante. Então, o profeta Jeremias considerou o coração, ou seja, o fator afetivo ou sentimental, enquanto fator determinante na conduta individual. Fator determinante esse que se manifesta a partir do campo interior, entre aspas, né? Ou seja, subjetivo, no sentido subjetivo, do modo do indivíduo operar. Ainda nesse campo subjetivo, o seu modo de pensar. Ele vai falar sobre isso na citação que vamos fazer mais à frente. Ou seja, sua inteligência. Aí porque comparamos Jeremias com precursor da noção hoje rotulada de inteligência emocional. Né? Ele vai falar que o modo de pensar do indivíduo está condicionado pelo coração, pelos sentimentos. Né? E o modo de pensar é o uso da inteligência individual. Assim, o indivíduo se conduz em suas ações sociais objetivas, nas interações sociais, que, no caso focalizado pelo profeta, na realidade, se refere às condutas objetivas ou ações sociais dos indivíduos do seu povo, né? Os judeus da época de Jeremias. Condutas essas que Jeremias observou, constatou, afirmou que eram de natureza rebelde, caluniadora, depravada. Né? Essa depravada aí, mas no sentido deles serem desonestos, hipócritas, sem querer esconder isso. Não está falando depravada no sentido dessas críticas que se faz a atividades sexuais e outras do gênero depravada, não. Então, observe ainda que Jeremias atribuiu ao fator emocional ou afetivo, metaforicamente representado na figura do coração, a condição de fator determinante. Porém, ele focalizou o caso do modo duro de coração. Né? Ele usava essa figura, né? Um coração duro, enrijecido. Isto é, o modo duro de sentimentos. Quer dizer, o coração ou sentimentos de ordem odiosa, o duro no sentido disso, né? Odiosa, egoística. Assim, Jeremias deixa subentendido, mas está claramente que o modo duro de coração é distinto e oposto, portanto, ao modo que poderíamos chamar de coração mole, no sentido de coração amoroso, né? Amoroso, né? O coração cheio de sentimentos de ordem amorosa, né? que molda valores fraternos e outras coisas do gênero. E pensamentos também nessa linha lógica de raciocínio. Né? Então, conclusão, o modo
coração duro, né, como Jeremias se expressa, dos indivíduos do seu povo, é que causa o modo de condutas objetivas ou ações sociais de natureza rebelde, caluniosa, depravada, como ele havia constatado, que Jeremias viu na conduta dos indivíduos do seu povo. Um modo coração mole motivaria ações sociais fiéis a Yahvé, o Deus do amor, do direito e da justiça. Né? Então, ações sociais caracterizadas pelo amor, pelo direito, pela justiça, e caracterizada no sentido de não só da prática e da luta em favor disso, né? Luta em favor do direito, da justiça, isto é, motivaria, o coração mole motivaria ações sociais com outros indivíduos, mas de natureza franca e não hipócrita, honesta e não desonesta, fraterna e coisa do gênero. Vejamos o texto em tela, ou seja, o texto em que esses aspectos que eu falei a respeito de Jeremias se apresenta. Nesse texto se constata essa noção que eu falei a respeito de Jeremias. Então diz ele, na realidade é um oráculo, então Jeremias que escreve, que diz isso, ele está transmitindo um oráculo do Senhor Yahvé. Diz lá, qual experimentador de metais coloquei-te entre meu povo, o povo de Yahvé, para que lhe conheças e examineis a conduta. Né? Yahvé coloca Jeremias no meio do povo de Yahvé para examinar a conduta dos indivíduos desse povo. É isso que ele está falando. Continua Yahvé. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro. Ou seja, sentimentos enrijecidos, odiosos. Duro como o cobre e o ferro. Chamai esse povo de moeda falsa, pois Deus o rejeitou. Então é o próprio Yahvé que está falando, Jeremias está transmitindo, né? Põe Jeremias no meio do povo, Jeremias a verificar o modo de conduta dos indivíduos. E Jeremias, e Yahvé já está falando, né? Que os indivíduos do povo estão rebeldes, estão com o coração endurecido como cobre. E Yahvé ainda fala, chamai esse povo de moeda falsa, ou seja, hipócrita. Né? Então, Deus o rejeitou. Isso está lá em Jeremias 6, 27, 28 e 30. Jeremias denunciou os teólogos e sacerdotes devido ao fato deles não exaltarem que Yahvé considerava, na verdade, como sua casa, apenas um modo de conduta individual motivada por coração mole, isto é, amoroso, mole no sentido de amoroso, que motiva ações sociais correspondentemente fraternas, honestas, justas, francas e coisa do gênero. Então, o referido grande profeta individual alertou os indivíduos do seu povo que o Deus do amor, do direito e da justiça desejava, na verdade, não a exaltação do templo edifício, que era um covil de ladrões, conforme Jeremias constatou, mas sim que os indivíduos do povo transformassem seus respectivos modos duros de coração e que passassem a adotar o modo mole ou amoroso de coração, e assim transformassem também as condutas de natureza injusta, rebelde e caluniadora, depravada dos indivíduos, conforme
Jeremias constatou. Yahvé colocou ele no meio do seu povo, que era o povo de Yahvé, assim, e Jeremias constatou que eles estavam de coração duro, ou seja, coração cheio de sentimento, ordem odiosa, e isso motivava ações sociais rebeldes, injustas, Então ele está focalizando o indivíduo aí como um conjunto complexo de conduta, em que o campo subjetivo, em que o coração é o fator determinante, motiva as ações sociais, que é o campo objetivo da conduta individual. Bem ao contrário ao que Yahvé desejava, os teólogos sacerdotes divulgavam como grande alarde e reiteradamente a falsa ideia de que a principal obrigação dos devotos, dos fiéis a Yahvé, seria considerar o templo edifício de Jerusalém como coisa de muita importância. Assim como os sacerdotes de hoje, os evangélicos, os católicos protestantes, consideram aquela podridão daqueles templos dele como algo de muita importância, E a pobre da ovelha robô acredita e fica frequentando aqueles santos. Ele também, Jeremias considerava que os sacerdotes teólogos da sua época, hipócritas que eram, desonestos, induzia as ovelhas a frequentar o templo assiduamente, concebendo como casa de Deus. E, sobremodo, pagar dízimos, levar ofertas e comparecer nos rituais satânicos que eles realizavam, falavam que era em relação a Yahvé, mas, na realidade, era só para impressionar as ovelhas e submetê-las ideologicamente para depois tomar dízimo, esse negócio todo. E ele realizava esses rituais, mas também outros tipos de rituais também, e doutrinação ideológica. Então, vamos ao texto em questão. Vamos logo ao texto. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vosso procedimento e a maneira de agir. Está bem claro aí, que ele está se referindo ao procedimento e a maneira de agir. A conduta objetiva, as ações sociais, das interações sociais. E eu vos deixarei morar nesse lugar. Não vos fieis em palavras enganosas semelhantes a estas. Templo do Senhor. Templo do Senhor. Eis aqui o templo do Senhor. Aquela podridão de sacerdotes é como os de hoje, os sacerdotes teólogo católico, evangélico, protestante. Ele está sempre exaltando os templos. Faz um templo cada vez mais caro, mais bonito, Templo do Senhor, templo do Senhor, diz lá o sacerdote católico. Aqui está o templo do Senhor, diria lá o sacerdote evangélico. Aqui está o templo do Senhor. O protestante, aqui está o templo do Senhor. Então, toda essa podridão já era denunciada por Jeremias, antes de Jesus. Então, continuando. Diz lá Yahvé: se reformardes vosso costume e modo de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, e se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneceis nesse lugar. Eu vou explicar, encerra aí esse oráculo. Por que ele está falando? Então permanecereis, então permitirei que permaneceis nesse lugar. Mas antes, veja você, esse correr atrás dos deuses alheios,
é o caso das religiões protestantes, evangélicas e católicas. Eles correm, na realidade, atrás de outros deuses, né? Na realidade, ele usa o nome de Jesus, fala em Deus, né, pressupondo o pai de Jesus, mas na realidade o Deus dele é Mamon. O Mamon é o Deus da riqueza, né? A gente vê essas religiões, aquele afã maldito de enriquecer, o empreendedorismo voltado para enriquecimento, né? E que nessa época atual redunda em quê? Em reproduzir esse sistema neoliberal, né? Que a nível global está indo, levando a humanidade para um buraco, né? Então, na medida que ele usa aquela técnica de racionalização da conduta voltada para o enriquecimento, né, para a acumulação de capital, você, na outra ponta, você cria miséria, reproduz a miséria cada vez maior e reproduz, então, esse caos social, né? E eles também são adoradores, na verdade, de Belzebu. Uma observação, na realidade, nem Belzebu, nem Mamon, não existe. Isso está na cabeça dos teólogos evangélicos e protestantes e dos católicos, né? O próprio Belzebu é a conduta dessa podridão desses ideólogos que caracteriza essa situação que já foi rotulado já há muito tempo de Mamon, né? Eles querem um enriquecimento, eles adoram realmente o enriquecimento, e rotularam isso de Mamon, né? O Deus insaciável da riqueza. E Belzebu é a conduta dos sacerdotes e teólogos evangélicos, protestantes e católicos, ortodoxo, anglicano, toda essa podridão. E na realidade, eles vivem da ferida das pessoas. Daí é um simbolismo, né? Eles são como as moscas que vivem na ferida das pessoas, né? Então, Belzebu, nesse sentido, já era antigo o uso esse simbolismo. Então, concluindo a análise desse texto, né, ele fala lá no final, essa conduta injusta, né, de oprimir órfãos, viúvas, órfão e viúva era a massa de trabalhadores naquela época, muitos deles já em escravo por dívida, né? Quando faleceu o chefe da casa, a produção foi fraca, ele teve que pegar um empréstimo, uma coisa qualquer assim, e quando não podia pagar, ele tinha que ser entregue como escravo de dívida. E os juízes daquela época somos como os de hoje, né? Nós sabemos muito bem. E favorecia essa injustiça, eles transformavam em escravo por dia. Órfão e viúva, não quer dizer que órfão e viúva, quando aparece aí, na verdade é a grande massa trabalhadora daquela época. Então, toda essa maldade, né, que os teólogos sacerdotes faziam, macumunados, com poder político, jurídico e econômico, naturalmente, eles estão sempre, em qualquer sociedade, essa podridão está toda reunida, né? Forma-se o que poderíamos chamar de bloco histórico de qualquer sociedade. Então, Jeremias está falando, Deus está falando, que essa conduta maldosa contra as pessoas, do povo, do tratamento com os trabalhadores, com os mais fracos, concorre para a desgraça, né, desse povo. É isso que ele está falando, né? Concorre para a desgraça do povo. Então, agora esclarecendo, porque Jeremias fala, não permitirei que permaneceis nesse lugar, ou seja, que continuassem lá na terra, na Palestina, naquela área que eles ocupavam. Jeremias transmitiu esse oráculo de advertência, certamente depois de 597 a.C., quando Nabucodonosor, imperador babilônico, conquistou Jerusalém. E fez, quer dizer, foi depois dessa época, né, que Nabucodonosor conquistou
a Jerusalém e fez a primeira deportação, e apenas uma parte dos seus habitantes para a Babilônia. Então, foi antes dessa época, mas foi depois dessa época, da primeira deportação, mas antes da segunda deportação, que Jeremias presenciou. Está lá nos textos dele. E a segunda deportação, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo edifício, o covil de ladrões, né, dos sacerdotes teólogos judeus, hebreus da época de Jeremias. Isso ocorrida em 587 a.C. Né? Então foi nesse período, nesse interstício, entre a primeira e a segunda deportação. Por isso que Jeremias está lá falando. Então permitirei que permaneçais nesse lugar. Ou seja, se ele mudasse essa conduta desonesta, opressora, né? Sanguinária, assim como hoje estamos vendo aí no país, né? Sobretudo nessa questão dos mecanismos de produção e administração da violência criada pela casta portuca descendente e seus aliados eugenistas, né? E todo tipo de ideólogos que acompanham essa gente. Os religiosos e também os não religiosos. Né? Podemos chamar assim de cientificistas, né? Que é os teólogos neoliberais, os teólogos de esquerda, essa podridão que veio aí com o PT e o Lula, né? Traíram os trabalhadores pobres, né? Então, Jeremias transmitiu esse oráculo de advertência certamente nesse interstício, né? Entre a primeira e a segunda deportação, né? Então, o templo de Jerusalém, que os profetas de Jeremias consideravam um covil de ladrões, isso em Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 11. Não vou me delongar muito nisso, mas em outra palestra vão tocar mais de perto isso. Então, pairava, portanto, nessa ocasião, né, nesse interstício entre a primeira e a segunda deportação, pairava, portanto, nessa ocasião, sobre o povo hebreu, a ameaça do rei Nabucodonosor, né, destruir de vez Jerusalém e levar o povo cativo para a cidade de Babilônia, assim como ele fez na primeira deportação. Capital do império, Babilônia, capital do império. Em alusão a tal ameaça que Jeremias disse: então permitirei que permaneçais neste lugar. Os indivíduos, tanto das elites como da massa popular, estavam dotados renitentemente de coração duro, odioso, né? Assim, eles continuavam motivados a práticas injustas, opressão de estrangeiros, de órfão e viúva, espalhava sangue inocente, nesse lugar que Jeremias se refere, lá em Jerusalém, e possivelmente até lá no átrio do templo. Jeremias considerava que esse modo de conduta, assim, favorecia aos males que os grandes impérios daquela época vinha provocando sobre a sua nação, né? O Império Assírio já havia destruído Israel, o Reino do Norte, né? E levado o pessoal cativo, assírio. Mas nessa época o Império Assírio já tinha sido conquistado pelos caldeus, né? E que edificaram sua capital lá em Babilônia. Mas então ele estava falando isso. É esse tipo de conduta que... Então Jeremias ficou admiradíssimo em razão de, apesar de tanta e reiterada advertência feita por Yahvé, o Deus do amor, do direito e da justiça, que Jeremias transmitia, apesar também dos referidos males, né? A primeira deportação, né? E a deportação do povo do Reino do Norte, feito anteriormente lá pelo Império Assírio.
Apesar disso tudo, os indivíduos se recusavam a transformarem seus respectivos corações duros e seu campo interior subjetivo, interior ou subjetivo, como as respectivas ações sociais injustas e sanguinárias. Porque se ele não transforma, é renitente em transformar o coração tudo, quer dizer, o campo subjetivo, que por ser fator determinante, né, se você transforma ele, você transformaria também as ações sanguinárias, injustas, exploradoras dos trabalhadores, órfãos e viúva. Então vamos ao texto. Diz lá Yahvé, através de Jeremias, oráculo do Senhor, procurai nas praças, vede se nelas encontrais um homem, um só homem, que pratique a justiça e que seja leal. Então eu perdoarei a cidade inteira. Mas quando juram pela vida de Deus, é para prestar falso juramento. Jeremias indaga, ou o Senhor indaga, porque é um oráculo, né? Senhor, não se comprais o vosso olhar em contemplar a lealdade? É o próprio Senhor que fala, né? Senhor, não se compraz o vosso olhar em contemplar a lealdade. A lealdade, a fidelidade a Yahvé, Deus do amor, do direito da justiça, ou seja, a lealdade a esse Deus era se comportar de acordo com o amor, com o direito da justiça. Continua ele. Vós os abateis e recusam aceitar a correção. Vós o abateis, por exemplo, com a primeira deportação. Então, mais duro, continua ele, mais duro que o rochedo, apresentam o semblante, recusando transformar-se, né? Converter-se. E a mim mesmo eu diria, são apenas vulgares e insensatos, porque não conhecem o caminho do Senhor, a lei do seu Deus. Isso está lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1b até o 4. Então, encerro aqui essa palestra, muito interessante, de Jeremias abordando aí essa questão. Na próxima palestra referente a Jeremias, vamos tratar aí da exaltação, ainda como Jeremias, precursor da inteligência emocional. Eu estou sempre lembrando, né, que tudo que foi rotulado como inteligência emocional, Jeremias já falava isso há 650 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos. Né? Então, mas na próxima palestra a respeito de Jeremias, vamos focalizar Jeremias, a exaltação da ética da responsabilidade individual em Jeremias. E continuar nessa questão da transformação social. Né? Então, encerro aqui. Agradeço aí a transmissão de vocês, a audição, né? A assistência de vocês. Justiça e paz para todos nós.